Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje trazendo mais um vídeo de mais um capítulo da obra A Grande Síntese do Pietro Baldi. E eu nem conto para vocês, mas já contando que eu já tinha gravado essa aula agora há pouco, a exposição desse capítulo. E infelizmente eu comprei um microfone de lapela para substituir esse aqui que está dando pau, mas um microfone de qualidade duvidosa, enfim, joguei o dinheiro fora. Ainda bem que não foi muita coisa, mas por enquanto é isso. O canal é pequeno, ainda não tem os 1000 seguidores, tampouco atingi, vou atingir tão cedo, eu espero que não, mas tão cedo o número de visualizações para que o canal realmente possa ser monetizado. Então, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque muita gente assiste e não se inscreve. E, enfim, é isso. Bom, hoje eu vou trazer o capítulo 44, Superações biológicas. É um capítulo muito interessante que também fala muito do momento presente. Lembrando que o Pietro Baldi escreveu isso aqui nas primeiras décadas do século XX. E ele começa falando que vivemos um tempo em que o mundo parece à beira de transformações profundas. Só não percebe isso quem realmente está alheio completamente à realidade. Mas ele fala que essas transformações, elas fazem parte de uma história subterrânea espiritual. Vou explicar um pouco aqui para vocês o que ele está falando. A gente já viu que em alguns vídeos que eu fiz dessa obra, que o Pietro Baldi fala que a consciência, ela caiu no mundo da matéria, ela se aprisionou no mundo da matéria. Então nós vivemos todo um processo de despertar novamente da consciência. E dentro desse processo de transformação, nós estamos vivendo um novo estágio, que é um processo de um parto duro, árduo, sofrido, para que nasça uma nova sociedade. Mas os olhares materialistas do mundo, os olhares científicos, os olhares sociológicos, históricos, eles veem o processo de uma forma muito limitada e não conseguem perceber a essência dessa transformação, que é a lei de Deus, é onde Deus realmente ele atua no mundo da matéria. Se essas consciências que somos nós se veem presas em átomos na matéria, Deus não, em momento algum, nos desamparou. Então o processo de transformação, de retorno ao todo, que é a essência, que é a grande consciência de Deus, ele se faz através da lei da casualidade, daquela coisa que a gente viu lá das tantas faces, os lados, que a lei, eu não lembro aqui, o tetraedro, alguma coisa assim, que é um objeto que eu citei na outra aula, é um objeto de muitas faces, de muitos lados. Então são as faces da lei de Deus que atuam no mundo da matéria. Então, para o Pietro Baldi, essas transformações não começam em revoluções visíveis. Por isso que ele chama esse processo de uma história subterrânea espiritual. Porque a casualidade divina, ela comanda essas ações que acontecem no mundo da matéria. Então, nascem do silêncio, no plano das causas. É onde se manifesta as forças que moldam os destinos da humanidade. E como que a gente vai perceber esses processos de transformação?
não apenas com os olhos materiais, os olhos racionais, os olhos dedutivos, mas com um olhar mais apurado, o olhar intuitivo. Então ele cita que tanto o historiador quanto o pensador maduro que está atento é os que podem perceber essa transformação. Porque se você olha essas mudanças apenas pelas análises matemáticas, científicas, as análises mais exteriores, você não consegue perceber esse processo que está em curso. Porque ele sempre esteve em curso. Nada é permanente, tudo está constantemente em transformação. É assim que a lei de Deus atua no campo material. Quer seja no planeta Terra, quer seja em Marte, quer seja em Vênus, quer seja nas galáxias mais distantes do cosmos. A lei está presente, sempre transformando as coisas. E ela age na consciência, essa consciência que vai se despertando, justamente para gestar uma nova forma de consciência. A evolução moral e espiritual não está separada dessa realidade concreta. Ela é comandada justamente por essa lei que a gente pode chamar de uma lei invisível, mas uma lei que atua. É a presença de Deus, é a casualidade transformista. Eu gosto de fazer algumas intervenções dentro do capítulo, fazer conexões, fazer comparações, fazer com que a gente pense o capítulo para além do que a mensagem está passando. Não desvirtuando a mensagem, mas buscando uma linguagem para a gente fazer uma reflexão profunda sobre o capítulo, que é um capítulo belíssimo. Por exemplo, o Pietro Baldi fala muito desse campo intuitivo. Mas como que esse campo intuitivo vai se manifestar no pensamento do cientista, no pensamento do historiador, no nosso pensamento, para a gente perceber a realidade e começar a galgar um caminho melhor? Por exemplo, na Bíblia, no Evangelho Cristão Judaico, lá tem as passagens do profeta Daniel. E, semelhante a Daniel, existiram outros profetas que fizeram profecias. Como que acontece esse processo da profecia, partindo desse ponto da intuição, dessa consciência eterna, que está aprisionada no átomo, que somos nós, que não somos apenas cérebro, que somos um ser pensante e eterno, aprisionado na matéria. Seres como o profeta Daniel, ele ampliou sua consciência. A sua consciência, ela consegue galgar espaços dimensionais para além do espaço material. E aqui eu vou citar, gosto de fazer as comparações, o Carl Jung, da área da psicologia, né? Ele fala muito na questão do inconsciente coletivo. E agora eu vou fazer uma ponte aqui com o profeta Daniel, que eu pego como exemplo. Ou então o Pietro Baldi mesmo, escrevendo a Grande Síntese e as suas outras 23 obras. O profeta Daniel, ele conseguia expandir a sua consciência. Isso envolve questões de ser uma pessoa mais ética, ter um campo de moral que já está um pouco mais avançado. Então, quando ele expande a consciência, ele atinge esse campo do inconsciente coletivo.
Então, nesses campos de outras dimensões, onde está o psiquismo dos seres humanos, no caso do planeta Terra, de um país, de uma região, isso forma uma corrente de pensamentos, uma nuvem de pensamentos que se concentram, pensamentos pesados, com muita densidade. E o profeta Daniel, ele tem acesso a esse inconsciente coletivo. Então ali existe uma manifestação de vários pensamentos humanos que inconscientemente projetaram um campo de pensamento que se acumulou. Então o profeta Daniel, pegando como exemplo, na mente dele, através da consciência que faz uma conexão com o cérebro, nesse desprender de consciência, ele vê um quadro de uma guerra que está prestes a acontecer. Ele pode ver o quadro de uma peste que está prestes a acontecer. Ele vê algo que está prestes a acontecer, mas que ainda não aconteceu. Então, em resumo, ele acessa esse inconsciente coletivo que formou uma nuvem de pensamentos, porque isso é uma manifestação da consciência. Aí, quando ele volta em si, no seu estado de consciência racional, ele fica com aquela imagem. É isso que a gente chama de profecia. Não é algo que quer dizer que vai acontecer, mas está muito próximo, está iminente de acontecer. Porque as mentes do coletivo perceberam aquilo de forma inconsciente e projetaram aquela nuvem de pensamentos que fez aquele quadro daquilo que está prestes a acontecer. Então seria até por uma vontade da lei divina de deixar um alerta para a sociedade de algo que está prestes a acontecer. Então ele faz a profecia. Eu vi uma peste chegando. Eu vi uma nuvem de gafanhotos que vai destruir tudo, vai gerar fome. Isso é a profecia verdadeira. Isso é acessar, através da consciência, um campo coletivo de pensamentos. Então essa obra, a Grande Síntese, ela foi escrita dessa forma. E as outras obras do Pietro Baldi. A consciência dele se ampliou, ele conseguiu ter acesso a esses tipos de informações, o que ele chama de sua voz, e começou com essa obra que é a Grande Síntese. E nos traz esse novo sentido de nós entendermos a vida em si, o processo da evolução, e não meramente numa visão materialista, limitada pelos sentidos, pela dedução, pelo método racional, que limita essa visão do todo, da unidade. Entenderam? Seguindo aqui, eu estou aqui no meu notebook aqui, vou passar essa parte. Aí vou começar aqui, a perda da simplicidade e da verdade interior. As religiões perderam seu poder de despertar, adormeceram na rotina, se afastaram do espiritualismo. Pietro Baldi faz essa reflexão nesse capítulo. Hoje, aqui é eu falando, a gente vê muito um conceito chamado de espiritualismo materialista. É o que eu já falei no vídeo anterior, se eu não me engano.
Hoje a gente inverteu a ordem das coisas. A gente busca mais esse campo das religiões, sem fazer generalização, mas uma tendência mais para satisfazer necessidades materiais. Nem o sentido de compreender esse lado espiritual que o Pietro Baldi está falando aqui, esse campo da intuição, esse campo dessa conexão realmente com Deus. Então Deus acaba se tornando um funcionário para nós. Ah, Deus, me dá um carro. Ah, Deus, me dá um namorado, me dá uma namorada, me dá um casamento. Ah, Deus, faça isso, faça aquilo. E isso se torna, né, uma rotina, como o Pietro Baldi fala. As religiões, elas acabam ficando apenas no terra a terra. É uma reflexão profunda para os dias atuais, que faz parte dessa crise, né, para se gestar um novo modelo de sociedade. Porque as espirais abrem, entram em processo de estagnação que é necessário, para que retornem a semente e se expandam com uma nova mentalidade. Porque aquilo se era útil, se estagnou. O mundo vaga, Pietro Baldi falando, o mundo vaga sem timoneiro. Não é a sensação que a gente tem hoje? Olha os líderes que nós temos, verdadeiras crianças guiando crianças, brincando com fogo, com muito poder na mão e muita falta de responsabilidade com o coletivo. Essa falta desse timoneiro que o Pietro Baldi fala, é esse mundo desagregado, esse mundo fragmentado, tanto pelo campo dessa busca em espiritualidade que se tornou tão rasa, tão terra a terra, quanto no campo científico, e cada vez mais se fragmenta, como o Pietro Baldi fala. Vai se fragmentando, criando especializações, que criam novas especializações, que criam novas especializações, que criam outras e outras. E fica nessa busca de entender quem nós somos, o que é a matéria, como surgiu o cosmos, qual que será o fim do universo. Mas tudo são questões meramente materialistas. E como o Pietro Baldi fala, as informações, a sabedoria, elas só vêm do campo intuitivo. Não adianta só intelectualidade, não adianta só racionalidade. Às vezes fico olhando algumas pessoas ditas filósofos. Na verdade, filosofia, né, está lá na Grécia, está na Antiguidade. Ditas sábias, essencialmente materialistas. E acham que sabem de tudo. Às vezes segue um pensamento filosófico sem questionar nada. Acaba se tornando uma crença dogmática e acabam criticando as religiões, mas com o dogmatismo também debaixo do braço. Seres humanos essencialmente infantis, totalmente apegados ao ego, ao narcisismo. Então o Pietro Baldi fala, né, que nos falta um ideal, uma bússola moral e espiritual que nos possa conduzir diante dessa tempestade que estamos passando, dessa crise de identidade, disso que a gente tanto sente hoje no Ocidente. Não vemos um esforço orgânico para lidarmos com crises econômicas, questões climáticas, a depressão que avança tanto,
e a gente enfia a cara em medicamentos, mas não procura se entender o próprio ser em si. A gente foge de nós mesmos, não conseguimos ficar 10 minutos sozinhos, a gente corre, sai procurando o coletivo, se mistura na multidão. Isso é uma realidade do século XXI, que já veio lá do século XX, né? Seguindo, eu vou avançar aqui, acho que essa parte ficou interessante, já foi bem esclarecida aqui. Mas onde está o poder nos dias de hoje? Se o barco está sem timoneiro. Aqui eu vou entrar nessas conexões que eu gosto de fazer, para enriquecer um pouco o capítulo. O egoísmo social está nos desintegrando. Não conseguimos mais identificar onde está o poder. O historiador Yuval Noah Harari, ao qual já gostei muito, hoje, para a gente ver como que a gente vai mudando, né? A consciência ela vai se transformando. Hoje eu já tenho umas críticas ao Yuval Noah Harari, ainda que alguma coisa eu acho interessante. Porque acho que é na obra 21 lições para o século XXI, se eu não me engano, ele faz esse questionamento: onde está o poder hoje em dia? O poder hoje, ele rompe as fronteiras de um país. Hoje, algo de fora invade o país sem levar exércitos e consegue influenciar toda uma sociedade, o que vem de fora. Então, onde está esse poder? Só para esclarecer aqui, uma das críticas que eu faço ao Yuval Noah Harari, entre algumas outras, é porque ele tem uma visão essencialmente materialista. E ele fala que nós não passamos de logaritmos biológicos que seguem um determinismo. Ele não percebe o que Pietro Baldi mostra, que nós somos consciências eternas em um processo de evolução. Não somos apenas reações químicas no cérebro. É muito mais do que isso. E hoje já tem cientistas, se vocês procurarem, já tem cientistas que estão estudando a consciência. Não apenas como uma manifestação do cérebro, mas para além do cérebro. Uma manifestação imanente do universo. Ainda bem que já existe esse despertar, porque esse pensamento meramente materialista não me seduz. Tanto é que eu estou aqui falando para vocês entenderem como que eu observo essas coisas, como que eu lido com essas coisas. Então o Baldi fala, né, assim, pegando essa ideia, porque aqui, se eu vou falar de Big Tech, na época de Pietro Baldi não tinha, né? Então o Harari fala: o poder circula em grandes corporações, as chamadas Big Techs, bancos de dados, redes sociais, cada vez mais manipulando as nossas emoções. Então é aí que está o poder, né? Eu não vou nem citar aqui nome para não entrar muito em polêmica, mas tem um presidente que chegou ao poder e do lado dele está as Big Techs. Entende como que são as coisas? Então o poder hoje ele não está basicamente num trono em que você olha e fala assim, ali está o rei. Não é assim mais. E o Harari já identificou isso, né? O poder hoje é difícil você identificar. O poder hoje, ele está nas nuvens. Falando numa linguagem mais digital hoje, ele está nas nuvens. E o Harari chama isso, né, de colapso da centralidade do poder. E o Baldi chamou de um navio sem timoneiro.
Então, principalmente a civilização do Ocidente está à deriva. Mas se vocês perceberem, quando eu comecei a falar do capítulo aqui, o Balde fala, né, que o que comanda o mundo não é o que os nossos olhos percebem. Não são as revoluções que nós fazemos. Não é esse olhar para o caos. Está para além dessas revoluções, está para além desse caos. É a história subterrânea espiritual. Ou seja, é a causalidade. É a lei de Deus, que sempre vai estar transformando as sociedades, sempre vai estar transformando esse mundo. Isso é um determinismo, Se de um lado está o livre-arbítrio relativo, porque o livre-arbítrio ele é conquistado à medida que a consciência vai despertando. Primeiramente, escravo dos instintos. Nós temos que saciar o desejo do sexo, no sentido da reprodução. Eu estou falando aqui lá dos primórdios, das cavernas, dos homens primatas. Nós temos que caçar, comer carne crua, satisfazer os instintos. O livre-arbítrio aqui, ele é muito mais um determinismo cego. Depois a consciência começa um processo de despertar. Vai surgindo as sociedades agrícolas, vão surgindo os primeiros vilarejos. Essa consciência vai tomando consciência desse mundo exterior e um pouco do seu mundo interior. E ela começa a transformar o meio, transformar a natureza. Vão surgindo as cidades, até que surge no mundo moderno, né, os países, as nações. E aqui estamos, nesse processo de despertar da consciência através da história. Deixa eu ver o que eu falo mais. Bom, o Balde propõe uma nova síntese espiritual, onde o materialismo cru perca sua força para um ser humano que se apoie na sabedoria que se perdeu nos tempos. A gente vê que o conhecimento atual, que a gente se gaba tanto, ele teve uma base que veio da antiguidade. O pensamento racional ocidental, quando ele rompe com o pensamento religioso, né, através da filosofia ali, que vai romper, que vai surgir esse pensamento racional, que vai transformar o mundo, que vai criar agora, né, a internet, os computadores, a inteligência virtual. Então surge desse pensamento racional, dedutivo, mas ele fala, o Balde, essa forma da gente perceber a realidade pelos sentidos da matéria, nós não chegaremos a conhecer a realidade das coisas. Somente pelo campo intuitivo e a transformação do ser. E esse processo, ele já está acontecendo. Por exemplo, o Balde fala muito, né, que quando o ser humano está preso no átomo, que ainda não é um ser humano, que começa todo o processo de evolução, que surgiu das formas inanimadas, depois surge a vida. Quando surgem os humanos primatas, ainda rudimentares e grosseiros, a consciência se pautava pela força. A força era útil para a evolução da consciência. Então os mais fortes, os mais selvagens, os mais perigosos, os que tinham mais força física, eram eles que eram os donos do mundo.
eram eles que ditavam as transformações do mundo. Ou seja, a consciência estava num estágio de brutalidade ainda, mas já aflorando aquele sentimento interior, né, de percepção de si mesmo e da realidade. Aí, passado esse estágio, surge a fase da astúcia, que é o momento atual da humanidade. Hoje, o ser astuto, ele é capaz de fazer com que o ser humano mais forte fisicamente limpe os seus pés, beije nos seus pés. Ele consegue fazer isso sem usar a força. Ele vai usar a astúcia. Só que essa astúcia hoje, ela ainda tem muito da força, né? Ela é superior à força, mas ainda existe a força. Por exemplo, vou citar aqui a Rússia. A Rússia tem a força, não tem? Ela tem a força. E ela tem a astúcia. A astúcia se representa no seu líder, o Vladimir Putin. Ele não é um ser ingênuo. Ele é estratégico. E ele tem a força. Ele consegue dominar? Consegue, né? Então esse é o estágio da humanidade. Um predomínio maior da astúcia, que ainda conta um pouco com a força. Mas se você for uma pessoa que não tenha nem um físico, seja um raquítico, mas se você tiver uma astúcia grande, você domina. Só que no estágio atual da humanidade, a astúcia, na maioria das vezes, é usada para o proveito próprio. É isso que eu falei. Os líderes são infantis, mas ao mesmo tempo são astutos. Eles sabem manipular as massas ao seu proveito. Eles sabem. Isso você vai ver na política, na religião. Não vou citar aqui, não vou entrar na polêmica, mas na religião, cada um sabe o que eu estou falando aqui. Então essa fase da humanidade. Mas o Pietro fala, né, que como a consciência segue esse determinismo da lei, que é essa história subterrânea que vai transformando as sociedades e os indivíduos, o processo de gestação de um novo ser humano, de uma nova sociedade, ele já está em curso. Porque as coisas não ficam estagnadas, estão sempre em transformação. É um movimento. É a forma com que a lei de Deus faz com que esse mundo ele se transforme. Porque se não fosse assim, a nossa rebeldia talvez não aceitasse esse retorno para o todo, que é Deus, que é a consciência suprema. Diferente do pensamento de Spinoza, Pietro Baldi, nessa visão fantástica da sua intuição, que escreveu a Grande Síntese, em que ele teve esse contato com a grande voz, onde a sua consciência ampliou, a gente vai entender que tudo caminha para o monismo, ou seja, tudo caminha para a unidade. Deus é a unidade, é o pensamento central. Só que nós estamos no mundo do caos, no mundo fragmentado. Então a lei, ela vem justamente juntar esses caquinhos, que somos nós, que estamos fragmentados no ego, no individualismo, no narcisismo. Mas essa força é maior. É igual eu falei no outro vídeo, usando o exemplo do balde, né? O rio, as águas, correm para o oceano. Nós podemos até nadar contra a correnteza, mas a nossa força é limitada, seremos arrastados. É isso que se fala de história subterrânea espiritual. Ou seja, o determinismo divino está trabalhando constantemente para tirar nós desse egoísmo, dessa visão turva que nós temos, porque estamos
presos na matéria e não conseguimos perceber esse campo da intuição, esse campo das outras dimensões da espiritualidade, que levam de volta ao todo. É uma visão teleológica e espiritual, muito menos essa visão antropológica, mas uma visão essencialmente inspirativa do retorno das consciências ao todo. Isso é inevitável. Ou seja, as humanidades do cosmos serão salvas, ainda que rebeldes, ainda que resistentes, mas a força da correnteza não pode ser detida. Seguindo aqui, então a gente vê essa crise do Ocidente, né? Assim, uma coisa que a gente percebe muito no Ocidente. Seguindo, mais um título aqui que eu criei: a superação do egoísmo e da fase animal. Então esse novo ser que vai surgir, essa nova sociedade que está nascendo, que nós estamos nesse processo de parto, é preciso que esse ser humano deixe esse lado animal. Porque se nós temos um lado anjo, nós temos um lado demônio. A gente atribui muito aos acontecimentos, assim, essa crença tradicional, né, ao diabo. Na verdade, nós somos o diabo. Nós somos o diabo. E nós somos os anjos também. É esse campo de dualidade que funciona no nosso psiquismo. Um lado quer viver só do instinto, do sexo, dos prazeres, do que a matéria seduz, da necessidade biológica. O outro sonha com espiritualidade, não quer ser prisioneiro dessa força materialista, dos instintos. Então, esse é o nosso mundo íntimo, é um mundo de conflito. E aqueles que entram num estado de desequilíbrio e já não conseguem mais manter esse lado espiritual que está aflorando, às vezes se tornam assassinos, estrupadores, doentes mentais de qualquer manifestação psíquica. Por quê? Porque esse lado espiritual entrou em desequilíbrio. Então essa é a luta do ser humano. Reacender esse lado espiritual que está chamando a transformação. Esse é o curso da história. E isso passa muito por isso, a intuição. É através da intuição que nós conseguimos perceber o caminhar. E aquelas pessoas que são assim, mais centradas, vocês podem perceber, mesmo que seja de uma forma inconsciente, muitas armadilhas que a gente cai, elas não caem. Elas respiram, elas conseguem perceber algo que está em volta delas, que não é uma coisa boa. Às vezes desmancha um negócio que está fazendo, porque percebe que aquele negócio vai dar errado. Às vezes sai fora de uma amizade, alguma coisa que vê que está errado. Enfim, elas têm um campo intuitivo mais aberto. E fazem os atalhos e começam a evoluir de uma forma mais rápida. Então, para essa evolução acontecer, o Balde fala, nós vamos ter que vencer, superar esse lado animal, esse lado bruto, esse lado da astúcia que visa enganar as pessoas, buscando vantagens próprias. E nascer um ser humano diferente, porque já está em processo. Por exemplo, a minha geração era uma geração que caçou passarinhos com estilingue. Achava normal fazer isso. Ninguém nos condenava a fazer isso.
matava calangos como uma forma de brincadeira. Aí hoje nasce uma geração que tem uma consciência ecológica muito mais apurada. Uma geração que trata bem os animais, que planta árvores, tem uma consciência ecológica. Então a gente vê que a consciência ela vai passando por processos de despertar. E algumas consciências que estão mais despertas, elas já vêm com esse campo, né, bastante apurado. Às vezes nasce com uma qualidade artística, de tocar piano, qualquer coisa assim, sabe? Que é uma coisa assim mais apurada. Então é esse processo de evolução da consciência. Então é preciso essa libertação dos instintos básicos que aqui nós nos aprisionamos. É o sexo em desequilíbrio, a violência gratuita, as guerras, a falta de empatia com o próximo, os vícios. Tudo isso faz parte dessa fase de transição para que nasça esse novo ser humano. Não se trata apenas de uma mudança biológica, mas moral e espiritual. Isso faz parte desse processo. A gente lembra, né, da promessa do Cristo: os humildes herdarão a terra. Jesus já vislumbrava essa transformação. Mas o humilde ele não pode ser um guerreiro. O humilde não pode ser um manipulador mentiroso. O humilde tem que ser um humilde. Mas um humilde que já passou pelo processo da força, já passou pelo processo da astúcia e desperta uma consciência humilde realmente. Não uma consciência que não se deixa ser enganada, porque ela sabe das coisas, mas é uma consciência pacífica. É disso que Jesus está falando, não é de uma pessoa ingênua. E a proposta do Pietro Baldi, aqui não estou falando de Nietzsche, mas é do super-homem. Só que diferente de Nietzsche, que idealizou esse super-homem como um ser astuto, um ser de força, um ser essencialmente individualista, o que Pietro Baldi vai mostrar, através da sua consciência expandida com a espiritualidade, é o que Jesus falava: os humildes herdarão a terra. Mas quem são esses humildes? São seres humanos melhores do que nós somos. São seres humanos mais altruístas. São seres humanos que entendem mais o que seja o amor. São seres humanos que não pensam na guerra. São seres humanos que pensam em construir uma sociedade coletiva melhor do que essa a qual nós estamos inseridos, cheia de crises, de contradições e de maldade. Então esse ser humano, ele tem que transcender o ego. Por isso que ele tem que vencer os instintos materiais. E consegue viver em harmonia com todos. É um ser altruísta, não ingênuo, que busca o bem comum e o respeito à natureza. Portanto, ele não age mais pela força bruta ou pela astúcia, mas pela manifestação do amor. Porque ele entra em conexão com a consciência cósmica. É isso que é o campo da intuição. Eu gosto de fazer minhas viagens aqui, coisas que estão fora do capítulo, mas estão dentro do capítulo. O personagem, o Superman, que é um personagem que sempre me cativou, eu sempre gostei desse super-herói, que é o personagem das HQs. Não sei se vocês já perceberam, na verdade, ele é uma inspiração do que é Jesus Cristo. É um Jesus Cristo de capa. Jesus Cristo, o Deus manifestado.
Jesus Cristo, o ser poderoso que fazia curas, que andava sobre as águas. Jesus Cristo, um ser consciente das coisas, um sábio. O Superman, as suas forças físicas aumentadas em relação aos seres humanos. O seu coração altruísta, que vive salvando a humanidade. Jesus Cristo vem de outro mundo e se faz na Terra. Superman vem do planeta Krypton e se faz na Terra, numa missão de redenção da humanidade. Tem algumas coisas aqui que eu não vou entrar porque gera polêmica e nem é momento para isso, mas dentro do Espiritismo e dentro do pensamento de Pietro Baldi, existe uma visão assim diferenciada em relação à missão de Jesus. É muito mais de dizer que Jesus morreu na cruz por nós. Jesus não falava a cada um segundo as suas obras. Ele não entrou em contradição. Então o caminho, quem faz somos nós. Ele nos auxilia, digamos assim. Não cai uma folha sem a vontade de Deus. É mais uma forma de você entender essa história subterrânea, né, da espiritualidade agindo no mundo da matéria. Esse super-homem começa a surgir, não é uma mera transformação biológica. Representa uma mudança interior. Representa um novo estágio da humanidade. Então é diferente desse super-homem do Nietzsche. O Nietzsche, com a sua visão reducionista, materialista, não percebeu, negou, ironizou, desdenhou desse campo da espiritualidade, falando que Jesus Cristo era fraco, que o cristianismo era fraco. Ele não entendeu esse sentido de transformação que vem do interior, que se conecta com a espiritualidade. Como diz o Jung, Carl Jung, né? Nietzsche fez uma fuga para o seu interior. Porque diferente de Pietro Baldi, os dois perceberam a realidade. Mas como Pietro Baldi percebeu a realidade e a luz da espiritualidade, ele manteve o equilíbrio. Já Nietzsche teve esse choque com a realidade. E como estava fundado apenas no materialismo, ele não conseguiu lidar com essa realidade. Enlouqueceu, fez essa fuga para o interior. Então é preciso que o Nietzsche, que até certo ponto somos nós, despertemos novamente essa essência divina que está em nós, que é Deus, a manifestação de Deus. E a consciência se entenda, se compreenda interiormente. E assim comece a entender esse processo de transformação da humanidade. E não fique tão perturbada em ver guerras, em ver o caos, mas saber que essa história subterrânea, que é a manifestação de Deus na lei de casualidade, está transformando, está levando tudo de volta ao todo, esse mundo fragmentado e caótico. Tem uma parte aqui que eu fiz um questionamento. Deixa eu ver onde que eu pego aqui. Ah, sim. Isso aqui é um questionamento que eu fiz também. Aqui já dialogando com o capítulo. Se esse super-homem está nascendo, a gente questiona, afinal, estamos mesmo evoluindo como seres? Porque para nascer esse super-homem, tem que haver um processo de transformação da humanidade. Isso aqui é uma coisa assim que eu agradeço muito ao Pietro Baldi, porque eu já entrei muito nesse debate aqui. A minha visão não estava errada, dentro do que eu acredito, mas é apenas uma forma de ver as coisas. Porque muito se discute
a humanidade atual é melhor que as humanidades do passado? Ou seja, existe mesmo esse processo de evolução dos seres humanos? Aí entra essa compreensão que eu agradeço muito ao Pietro Baldi, porque a minha visão é essa, que realmente nós somos melhores que os seres do passado, no sentido de evolução realmente, do ser em si. Não apenas a evolução tecnológica, mas do ser em si. Porque muitas pessoas não pensam assim. Mas o Pietro Baldi mostra uma coisa que eu não entendia. A evolução não é linear. Porque se ela fosse linear, a gente poderia realmente questionar, como muitas pessoas questionam, falar assim, não, o ser humano não evolui não evoluiu tanto assim não. Nós não somos tão melhores quanto as civilizações do passado. É ingenuidade pensar isso. Mas quando você percebe essa visão que o Pietro Baldi mostra, de que a evolução não é linear, ela é feita em espiral. Ela acontece um momento de expansão, como a gente vê em impérios, e ela chega um momento de estagnação, em que ela começa a retroceder. Só que ela não volta para o mesmo ponto. Vamos pegar um exemplo da nossa vida. Tem coisas que a gente já passou que elas se repetem ao longo da nossa vida. Por que elas se repetem? Porque a espiral do nosso ser ou da sociedade, ela se abre. Não é linear, ela se abre. E depois ela começa a fechar, vai fechando. É como se nós andássemos para frente, dessemos tantos passos, depois começássemos a caminhar novamente para trás, mas não voltando para o mesmo ponto em que partimos. Por que isso acontece? Porque as coisas que a gente vai aprendendo, elas precisam de um reforço para justificar que nós realmente aprendemos aquilo. São as lições que acontecem mais de uma vez. Então, quando a gente faz esse quadro de comparação entre a civilização atual e do passado, sim, ocorreu a evolução, porque a evolução ela é gradativa. Mas não quer dizer que a gente não cometa alguns equívocos. Ou seja, a gente retroceda para realmente fazer as provas, para aprender aquilo que a gente tomou conhecimento, mas não absolveu. Entendem? É diferente de você dizer que o processo de evolução é linear. Não é, é uma espiral. Então, para o filósofo espiritualista italiano, a evolução não acontece de forma linear. Não é um movimento retilíneo uniforme. O progresso espiritual e intelectual, quer seja individual ou coletivo, acontece em espiral. Portanto, a humanidade sobe degraus através de ciclos de dor que levam à aprendizagem e renovação. Isso faz que a consciência esteja mais desperta do que em eras passadas. E isso já é um avanço. Mas não quer dizer que estejamos melhores aí, ó, moralmente. Porém, agora temos mais ferramentas. Por quê? Porque a gente conhece o terreno. Se a gente está voltando para trás um pouco, é para percorrer o terreno de novo com essas ferramentas que foi a aprendizagem, que nós passamos, a consciência daquilo, né? Se o mal hoje é mais sofisticado, também é mais revelador. Olha que interessante, né? Isso leva a sociedade constantemente a uma necessidade de transformação interior. Olha aqui a história subterrânea acontecendo. Ela levando essa sociedade que está em crise, a sociedade do Ocidente principalmente. Mas é uma necessidade. É preciso acontecer isso para que nasça esse super-homem, essa nova sociedade. Isso é um produto da nossa crise moral que atravessa esse século. Para o Baldi, estamos vivendo um momento de transição, um parto difícil.
mas que prepara o nascimento de uma nova humanidade. E ela gesta esse super-homem, um ser humano menos apegado aos instintos e mais espiritualidade, mais ecológico, mais ligado ao todo. E desse capítulo, me veio a inspiração de um pensamento que a minha mente construiu, através da inspiração da minha consciência, que é a manifestação de Deus. Nenhuma leitura deve ser meramente idealista. É preciso abrir a vista. Fecho aqui esse vídeo agradecendo a vocês, deu quase 1 hora. Compartilhe, se inscreva, comente. As pessoas têm receio de comentar aqui nesses vídeos. Não, todo conhecimento é válido. Estamos aprendendo juntos. Fiquem com Deus e até mais.